bom dia, vamos engrandecer o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Fala isso pro Senhor. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Vem aqui, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Bom dia, igreja, graça e paz a você que está aqui nessa manhã, a você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo, que a glória de Deus possa brilhar sobre a sua vida. O salmista Davi, o rei Davi, no Salmo 17 nos diz assim: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, venha os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento, meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregarão. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu, que com a tua mão direita salvas os que te buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Santo Deus, muitíssimo obrigado pelo dia que o Senhor reservou para que nós pudéssemos adorar a Ti. Que o Senhor, nesta manhã, seja, Deus vivo, realmente adorado, louvado,
E que os nossos lábios, e não só os nossos lábios, os nossos corações, cantem ao Senhor que Tu és engrandecido, Senhor Deus. Que Tu és grande. Que as nossas vidas, ó Deus, são rendidas a Ti. Que esta manhã bendita, Deus vivo, o Senhor, Deus bendito, possa derramar a Tua unção, Tua graça, Tua presença real, viva, íntima, transformadora e poderosa sobre nós, ó Pai. Que todo este culto que é prestado a Ti, feito para o Senhor, seja recebido diante do Teu altar, como incenso agradável, Senhor Deus, ao Senhor, como um bom perfume. E que os nossos corações, ó Deus, alguns aqui felizes, outros, ó Deus, entristecidos, possam, ó Pai, todos estes serem abraçados pelos afetos, ó Deus, ternos do Teu Santo Espírito. E que aquele coração, ó Deus, que está alegre, ele continue, Senhor, ainda mais no Senhor. E aquele coração que está triste possa conhecer a alegria que só Jesus dá. E assim, Senhor Deus, nesta manhã bendita, aos que aqui se encontram, aos que nos assistem pela internet, seja a bênção do Pai, do Filho e do Santo Espírito, hoje, todo sempre, Senhor Deus, nós Te adoramos agora e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Senhor Deus. Continuemos em adoração, queridos. Amém, glória a Deus. Vamos continuar em pé, né? Essa semana a igreja esteve mais colorida. A gente estava em EBF, né? Escola Bíblica de Férias, e foi uma bênção estar com as crianças aqui. E nós aprendemos então essa música que vamos cantar agora, que a gente quer cantar aqui com a igreja. E essa música fala o que nós aprendemos nessa semana, que foi enxergar o reino de Deus. Então, quando o Senhor abre os olhos e faz a gente enxergar o reino de Deus. E foi isso que Ele fez com as crianças. E lá em Provérbios 4:18 diz assim, que mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. E é assim que a gente espera. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E é uma bênção, meus queridos, nós podermos andar dessa forma, como uma luz que vai brilhando, 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 até ser plenamente claro. E que seja assim. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. É o que eu quero ter. Seus
Glória a Deus, que seja assim. Não percamos o nosso alvo de vista, olhando para Cristo. Vamos prosseguindo. Glória a Deus. Queridos, como é gostoso nós estarmos na presença do Senhor e adorarmos com tudo que temos, com tudo que somos. Enquanto nós cantamos a próxima música, a próxima adoração, nós convidamos aqueles que estiverem preparados e assim o quiserem, que tragam também os seus dízimos, suas ofertas. Existem envelopes aí nos bancos. Nós sempre damos esta oportunidade. Não é uma troca com Deus, mas é um agradecimento por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O Senhor tem nos dado tudo, tem cuidado, um carinho muito especial de cada um de nós. E esse gesto que nós fazemos é um gesto de adoração, enquanto agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós queremos. Nem tudo o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos nos preparar. Hoje é dia de festa. Voltando os nossos olhos para Cristo. Ele nos resgatou das trevas. Aleluia. Da sua obra vou cantar. Cante, igreja. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz chamou, fala, Senhor.
próximo, quebrantado por seu amor. Eu queria convidar você nesse momento para que nós possamos orar. Como nós cantamos nessa manhã, que essa cruz maravilhosa, que nos quebrantou, que nos transformou, que por meio daquele que estava nela nos redimiu. E pelo sangue dele hoje nós somos povo da nova aliança. Eu queria convidar você que está aqui nessa manhã, para que possamos orar juntos, para que possamos buscar ao Senhor juntos. Talvez você vai tomar uma decisão importante nessa semana. Decisões familiares, profissionais, relacionais, sociais, financeiras. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar, mas eu sei que nas tuas decisões o Espírito Santo de Deus precisa estar. Porque se eu e você queremos ser bem-sucedidos, bem-aventurados, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Talvez você precise de coragem para sair do seu lugar. Só o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus diz isso para nós, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de poder. Talvez você precise ter amarras quebradas ainda. Perdão no seu coração, arrependimento. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero convidar você aqui à frente. Você que tem orado por alguém, pela cura de alguém, como eu tenho orado pela cura da minha mãe. E Deus tem ouvido o clamor da minha mãe. Deus tem ouvido o clamor desse povo. E para a glória de Deus, os médicos têm dito para ela assim: a senhora está cada vez melhor. Eles falaram, vai ter esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Tem alguns que ela está esperando até agora. Ela falou assim, doutor, não vai aparecer mais. Porque o Senhor tem ouvido o clamor de minha mãe. Tem ouvido o clamor da igreja. E o Senhor quer ouvir a tua oração. Não é porque Ele não sabe o que você vai pedir, porque Ele sabe todas as coisas. Mas porque Ele colocou a oração como um meio de graça, para que a gente possa acessar a Ele. Para que a gente possa ser íntimo dEle. E vermos as nossas vidas pelo prisma e pelo olhar dEle. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, nós te louvamos. Quero te louvar, Senhor Deus, pela vida da nossa missionária Marilane, que, Senhor Deus, esteve conosco, ó Pai, e o Senhor, ó Deus, nos deu a alegria de vermos e ouvirmos a voz, ó Deus, da tua filha falando, Senhor, sobre as maravilhas que o Senhor tem feito nos trabalhos por onde ela tem caminhado. Te louvamos porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado da saúde da tua filha. E sabemos, ó Deus, que o Senhor levantou a tua igreja para orar também por ela. Ela já embarcou, vai, Senhor Deus, ó Pai, fazer os seus trabalhos, vai voltar, Senhor Deus, para, ó Pai, sua atividade missionária e vai, Senhor Deus, como ela chegou, cheia do teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo que corajosamente caminha à frente, Senhor Deus, para dizer, Senhor, eu preciso de ti. Como terra seca, eu anseio por ti, Senhor Deus. Como a terra seca anseia pela chuva, assim, Senhor Deus, nós ansiamos pelo derramar do teu Espírito sobre nós. Deus, abençoa o teu povo, tua igreja, Senhor. Ouve o clamor, ó Pai, dos corações dos teus filhos. Atende, Senhor Deus, a oração, ó Pai, daquele que tem buscado ao Senhor, porque tua palavra diz que aquele que bate a porta verá esta porta sendo aberta, aquele que busca achará, aquele que procura encontra, aquele que clama será ouvido, Senhor Deus. Tu és o nosso Pai amoroso, Pai querido, e nós cremos, ó Deus, que como Pai perfeito, o Senhor, ó Deus, de forma perfeita, atenderá o nosso clamor, não pelo que queremos, mas pelo que o Senhor, ó Deus, tem de melhor para nós.
Clamamos por milagres, clamamos por restabelecimento e curas, ó Deus. Clamamos, ó Deus, por coragem nas decisões. Clamamos, ó Deus, por, ó Pai, laços sendo quebrados. Oramos, ó Deus, para que as famílias sejam restauradas, ó Deus. Filhos sejam salvos, ó Pai. Esposas, ó Deus, sejam salvos pelo Senhor, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua igreja possa ser, ó Deus, alvo, Senhor, de um avivamento do Senhor. E que esta manhã, Senhor Deus, seja, ó Pai, um start disso aí, Deus viu. E que nós possamos, ó Deus, sermos tocados pela Tua glória bendita. E é assim, Senhor Deus, que nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém, papai. Amém, queridos. Podem sentar. Quero convidar aqui o reverendo Weber Sérgio para, juntamente comigo, celebrarmos a ceia do Senhor. Queria convidar os nossos presbíteros para que possam também estar aqui. Queria convidar também, enquanto nossos presbíteros ficam aqui, o nosso coral, para que se posicione. Iremos cantar algumas canções. A palavra de Deus nos diz que na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão. E ao tomar o pão, Ele deu graças e repartiu com os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Nós falamos isso, que o trigo para se tornar pão, ele precisou ser moído. Ele precisou ser pisado. Da mesma forma, o nosso Senhor, para que se tornasse o pão da vida, Ele também foi moído pelas nossas transgressões. O profeta disse que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, cara. E sobre as feridas dele, eu e você, a gente foi curado. De semelhante forma, o Senhor Jesus tomou o cálice. E por meio dessa celebração, que anunciava a sua morte, Ele inicia a nova aliança. E Ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vocês. Sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim até que eu venha. Esse é o momento, para mim, dos momentos mais importantes das nossas celebrações. Alguns grandes homens da história diziam que nós tínhamos em todas as nossas celebrações. Em todas as nossas celebrações, onde o povo de Deus se reunisse, ele precisava sempre celebrar o pão e o cálice. Há um convite nessa mesa para mim e para você. Convite redentor. Convite gracioso. Convite de olharmos aos nossos corações e nos arrependermos dos nossos pecados. Convite de sermos humilhados, e não uma humilhação que nos deprecia, mas uma humilhação que nos exalta, porque não existe nada melhor do que estarmos aos pés, humilhados aos pés daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Essa mesa aqui estava o que negou, o que traiu, o que duvidou da ressurreição, os que fugiram amedrontados no dia da perseguição e da crucificação. Nessa mesa aqui estávamos eu e você, antes do ressurreto, antes do derramar do Espírito. Mas o ressurreto nos buscou. E por isso ele diz: tomai e comei dele todos. Tomai e bebei dele todos, disse o Senhor. E eu quero convidar você a ficar em pé. E depois da oração feita pelo nosso pastor aqui, o reverendo Weber Sérgio, um amigo querido, eu queria que você celebrasse conosco do pão e bebesse do cálice, como o Senhor nos chamou. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, na Tua doce e santa presença nos encontramos, com o coração cheio de alegria, porque a vida eterna nos foi concedida gratuitamente. O nosso Salvador, Jesus Cristo, se entregou naquela cruz em nosso lugar. E hoje podemos celebrar, mas Deus, reconhecemos que o que levou o nosso Salvador à cruz é o nosso pecado. Então confessamos aqui o nosso pecado e pedimos-te perdão em nome do nosso Salvador. Precisamos desse lavar regenerador do Senhor continuamente. Nosso coração é mau e enganoso. E aqui te pedimos, perdoa-nos e fortalece-nos, para que enfrentemos as tentações e as vençamos em Teu nome. Pai, nós pedimos ao Senhor que o pão, o cálice que aqui tomaremos, seja alimento espiritual para as nossas almas, seja alimento fortalecedor para a vida, para testemunhar dessa graça maravilhosa que nos redimiu e que convida outros para virem adorar ao Senhor conosco. Sejamos não apenas alimentados, mas fonte de alimentação para aqueles que precisam conhecer o pão da vida. Assim nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, Pai, eu peço ao Senhor, consagra a parte do pão, do cálice que será tomada nessa hora, de maneira que recebamos alimento espiritual do céu, para a glória do Senhor, em nome do Salvador Jesus. Amém. Amor por mim, fazem amor por mim.
Espírito, adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor. Só nos gloriamos na Tua cruz. Oh, louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Alguém foi omitido do pão, do cálice, dos elementos? Levanta sua mão se você... Fiquemos em pé, queridos, você que tem os elementos em mãos. Este é o meu corpo que é dado por vós, diz o Senhor. Tomai e comei dele todos. Este é o sangue da nova aliança. Nova aliança feita pelo sangue de Cristo. Tomai e bebei dele todos, até que o Senhor venha e ele virá. Tomamos.
Graças te damos, Senhor, por essa bendita hora de adoração, de recebermos mais da Tua graça que nos sustenta para uma vida que testemunha ao mundo quem é o nosso Senhor e Salvador. Gratos por recebermos o pão da vida, gratos por bebermos da água da vida, gratos por recebermos o Espírito Santo, a vida eterna, para nesse mundo anunciarmos quem é o único e verdadeiro Salvador. Obrigado. Nosso coração se enche de alegria e de coragem para anunciarmos quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que voltará. Essa foi a promessa dele naquele glorioso dia da instituição da ceia. Eis que beberei novo convosco no reino de meu Pai. E nós aguardamos esse glorioso dia. Por isso, leva-nos a anunciar o Evangelho, para que o Senhor Jesus volte, e assim estaremos todos por toda a eternidade. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Podeis sentar, queridos. Ô André, você me ajuda aqui, cara, puxar o... Queridos, hoje pela manhã estamos recebendo de forma muito alegre o pastor Weber Sérgio, um amigo, pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília. E, reverendo Weber, eu queria convidar o senhor a vir aqui à frente. Pastor Weber é um homem de Deus. Parece assim que é um vício de linguagem falar um pastor homem de Deus, mas nos dias que a gente está vivendo não é tão assim, não. Mas o reverendo Weber é um homem de Deus. Um homem que tem conduzido o rebanho dele de forma fiel. É um líder aos moldes de Cristo. É um cara que inspira a gente, que influencia o nosso coração. A geração um pouco mais nova que ele, que é a minha geração, porque ele é um cara novo. É uma geração que tem tido a alegria de ser influenciado, mentoreado. Tem bons amigos aí que caminham com ele. E eu espero que Deus possa abençoar a vida desse servo dele. Em nome do pastor Josias, o pastor dessa igreja, que não está conosco hoje pela manhã, quero te dar as boas-vindas. Ele pediu para que eu fizesse isso publicamente, tá? Ele é um cara que gosta muito de você e diz que tem muita alegria de tê-lo aqui compartilhando a palavra de Deus conosco. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Depois você apresenta a sua esposa para a igreja, tá? E eu quero orar por sua vida, tá bom? Santo e eterno Deus, nós nos colocamos na Tua presença e Te louvamos pela vida deste homem de Deus, que o Senhor nos dá alegria de compartilhar a palavra nesta manhã. Que o Teu Filho seja abençoado, Deus vivo, com a unção do Santo Espírito da cabeça à planta dos pés. E que esta unção seja derramada sobre, ó Deus, sua família, esposa e filhos, sobre, ó Deus, a igreja que esse Teu Filho tem pastoreado, ó Pai, como co-pastor do Senhor naquele rebanho, e sobre onde, ó Deus, os pés do Teu Filho pisarem. Te somos gratos, ó Deus, por essa manhã e pela Tua palavra que será compartilhada conosco. Em nome de Jesus oramos, amém. E amém, Pai. Amém. Bom dia, meus irmãos. Para mim é também uma imensa alegria retornar aqui e poder compartilhar com vocês da Escritura Sagrada. Privilégio compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração e poder, assim, juntos crescermos a imagem do nosso Salvador. Eu estou aqui nessa manhã acompanhado da Júnia, esposa maravilhosa, casados há quase 29 anos. Pedi para ela fique de pé. A Júnia. Com ela nós temos 2 filhos, o Weber, de 24, Raquel, de 20. O Weber está em Campinas atualmente fazendo seminário e a Raquel ainda mora conosco e não puderam estar aqui hoje. Mas é uma alegria voltar a essa família da fé e compartilhar da Escritura Sagrada com cada um de vocês nesse mês que vocês têm pensado sobre família. E antes da gente pensar sobre família, eu quero convidar você para abrir em Mateus 14. Nós vamos pensar juntos sobre a pessoa de Jesus e aquilo que Ele tem a nos ensinar nessa manhã, sobre uma compaixão resiliente.
Convido você a abrir em Mateus 14, a partir do verso de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, queridos, o discípulo de Jesus ama a palavra dele. Nós que somos discípulos de Jesus Cristo, ansiamos a cada momento ouvir o nosso Deus, ouvir o que Ele tem a falar ao nosso coração. Nós que amamos a Jesus Cristo, queremos sempre aprender com Ele, ser preenchido por essa palavra que dirige a nossa vida, que diz que caminho devemos seguir. E para vivermos como família da fé, nós precisamos da orientação clara dessa Escritura, que revela para mim e para você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, é ela que nos ensina a adorar o Pai, viver como Filho, no poder do Espírito Santo. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 119, 2 versículos dizem assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Lembrando que juízo é uma palavra sinônima para a palavra de Deus. No verso 24 do mesmo Salmo 119, nós lemos: com efeito, os teus testemunhos, palavra novamente, são o meu prazer, são os meus conselheiros, ou seja, é a palavra que me dá o conselho certo, a orientação segura. E o nosso coração, então, ele pede, clama pela palavra. E os evangelhos nos apresentam riquíssimas narrativas da pessoa de Jesus Cristo e, como tema para essa manhã, da compaixão de Jesus Cristo. Daquele que se identifica comigo e com você, com o meu e com o seu sofrimento. Aquele que se identifica com a nossa necessidade. Jesus é aquele que se preocupa com a dor do outro, com a minha dor, a sua dor. Jesus está atento à minha dor e à sua dor. E não apenas isso, Jesus sofre comigo e com você. E nós vamos ver isso. Nessa manhã, com a graça de Deus, o texto diz assim, Mateus, a partir 14, a partir do verso de número 12. Eu vou fazer leitura, a minha versão revista e atualizada. Diz assim: então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Até aí, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A Bíblia deixa claro para mim e para você que Jesus se identifica conosco. O 100% Deus se torna 100% homem para se identificar comigo e com você, saber exatamente o que eu e você sentimos, o que eu e você enfrentamos de tentações, o que eu e você sofremos. Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18 dizem assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso. Para quê? Para socorrer os que são tentados. Eu e você. No meio de tanta manifestação graciosa de Jesus ao seu povo, porque ele veio e se encarna para ser um comigo e com você, para identificar-se e para saber conhecer a nossa dor, Jesus, aqui no capítulo 14, não apenas se identifica com o sofrimento, o texto manifesta o sofrimento de Jesus. Ele não apenas conhece a minha e a sua dor, ele sofre junto comigo e com você. Eu quero pedir que você acompanhe comigo. A narrativa, ela está em torno de muita emoção. Há a morte de João Batista, o verso 12 narra para a gente, eu li só o finalzinho, mas como que João Batista foi morto, decapitado, e os seus discípulos pegam o corpo, sepultam e vão anunciar a Jesus. Jesus está sofrendo pela morte de João Batista. Há uma multidão sofrendo, onde Jesus tem compaixão e atende às suas necessidades. Há pessoas com fome, há pessoas com necessidade de alimento, mas há pessoas enfermas, pessoas doentes que precisam de cura. E Jesus é o centro dessa narrativa. E eu peço a sua atenção a isso. Ele é o centro da narrativa e ele chama a atenção para ele, para aquilo quem ele é, como ele está sofrendo e como ele lida com tudo isso. Para quê? Para que eu e você nos identifiquemos com ele. Agora é a nossa hora de olhar para ele e querer ser como o nosso mestre, como o nosso Senhor. O texto bíblico mostra para nós, então, essa compaixão resiliente de Jesus Cristo. Então vamos conceituar essas duas palavras. Compaixão é esse sentimento piedoso de simpatia com a tragédia do outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, mas acompanhado de um desejo de agir para minorar, para abrandar, ou para mesmo libertar essa pessoa desse sofrimento. Isso é compaixão. Compaixão não é só sentir a dor, não. Mas é sentir e falar assim, o que eu posso fazer para resolver isso? Como eu posso ajudar? E resiliente é a capacidade de se enfrentar e superar situações difíceis, contrárias à nossa verdade. É a capacidade de você lidar com momentos ou situações difíceis na vida. O que nós podemos aprender aqui com Jesus Cristo? O texto começa dando-nos um entendimento do poder destruidor do pecado, mas que leva como resposta a uma atuação para minorar o sofrimento provocado pelo pecado. E, queridos, leva a um exercício da graça, da confiança da graça que supre tudo aquilo que nós precisamos, a graça que se derrama do céu. Então, em primeiro lugar, veja comigo no verso 12, o texto diz que depois que João é morto, os discípulos de João Batista anunciam a Jesus. O sofrimento de Jesus, homem, se dá por causa do pecado do ser humano. João Batista está morto, ele foi decapitado, por quê? Por causa do pecado de um homem. Herodes é quem manda decapitar João Batista. E quem é João Batista? João Batista é parente de Jesus. Lucas 1, verso 36. João Batista é primo de Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista era admirado por Jesus. Jesus vai falar sobre isso. Queridos, quando Jesus recebe aquela notícia, aquilo doeu profundamente. Assim quando você recebe a notícia de alguém que morreu e que você ama. O coração de Jesus fica choroso. Jesus perde alguém muito querido. Isso traz dor ao coração de qualquer pessoa. O texto não diz para mim e para você o que Jesus sente. O texto afirma para mim e para você no verso 13 que quando ele recebe a notícia, ele quer ficar sozinho. Ele quer ir para um lugar à parte, um lugar deserto. Ele não quer ficar com ninguém. Aliás, ele quer ficar com uma pessoa só. O seu pai. Queridos, a notícia demanda um momento de quietude, de reflexão, de choro. E por quê? Por que Jesus quer ficar sozinho? Nós olhamos aqui para um homem que está sofrendo como eu e você sofremos diante da morte. E quando eu e você enfrentamos um momento de dor e sofrimento, geralmente a gente quer ficar sozinho. A gente quer digerir aquela dor, aquela tristeza. Isso não é pecado, não. O pecado é se a gente permanece nela e faz dela uma autocomiseração.
mas é preciso lidar com a dor. E Jesus sabe disso. E se a gente vê Jesus como ser humano aqui, 100% homem, sofrendo por causa dessa dor, a dor do pecado que atingiu alguém, levou à morte de João Batista, nós precisamos olhar para esse texto e ver Jesus como Deus, sofrendo por causa do pecado que veio sobre a vida de cada um de nós. Então Jesus sofre aqui por causa da morte de João Batista, o pecado humano levou à morte de João Batista, mas Jesus também é levado a refletir e pensar sobre o pecado que afetou a todos nós, não apenas Herodes que matou João Batista, mas a todos nós, porque Jesus veio para livrar dessa situação. Ele veio para morrer e nos livrar do pecado de uma vez por todas. Jesus tem consciência de que o pecado escraviza, o pecado cega, o pecado leva a ações malignas como essa aqui. Por que Herodes manda matar? Porque João Batista denunciava o pecado de Herodes. João Batista dizia, não é lícito você casar com a mulher do seu irmão, conforme Levítico nos ensina. E por causa disso, João Batista é decapitado, por causa do pecado do ser humano. É o pecado que leva a conflitos, como a gente testemunha, Rússia e Ucrânia. É o pecado que gerou uma pandemia. É o pecado, queridos, que leva nações a aprovarem o aborto. É o pecado que nos leva a não caminhar juntos, a criarmos distâncias dentro da família, como dentro da família da fé. Jesus sofre por estar diante da morte de alguém querido, mas Jesus sofre por estar diante de uma realidade no mundo que o pecado veio destruir, aquilo que ele criou de forma perfeita. E como é que Jesus lida com isso? Primeiro o texto diz que ele quer ficar sozinho. Seria isso uma fuga, como às vezes nós fazemos? Não, não é uma fuga. O que Jesus está querendo mostrar para mim e para você aqui é que ele precisa conversar, ficar sozinho, ele e aquele que criou todas as coisas e que tem a resposta para todas as coisas. Então veja comigo no verso de número 22. Depois que Jesus encontra com o povo, cuida do povo, alimenta o povo, Jesus manda os discípulos irem para o outro lado, verso 22. No verso 23, ele despede as multidões e o texto diz, na segunda parte do verso 23, que ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, e o verso 25 diz que ele fica lá até entre 3 e 6 da manhã. Início da noite, até a madrugada, Jesus sozinho com o Pai. O texto não fala para a gente o que aconteceu lá. Mas você pode imaginar. Choro. Choro. Pai, eu preciso de força porque eu vim para cá para morrer, para livrar esse povo desse pecado que escraviza. Mas não é fácil. E você lembra da oração de Jesus no Getsemane? Jesus precisa conversar com o Pai sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre o pecado que amaldiçoou o povo. E ele veio para mudar essa realidade. Pecado que gera morte, destruição, dor, sofrimento. Só que Jesus precisa de ajuda do alto. E para isso ele se ajoelha diante do Pai. Meus irmãos, em outras duas situações, Jesus demonstra a dor do seu coração. E aí ele expressa isso de uma forma clara, narrada para nós. Ele chora diante da morte de Lázaro. Ele chora diante de Jerusalém, que não queria ouvir e seguir a sua mensagem do Evangelho de salvação. Jesus não nega que está sofrendo. Ele não diz que não está doendo. Ele só quer ficar sozinho com o Pai. E ele está ensinando para mim e para você o que eu e você precisamos fazer. A privacidade diante do Pai como cuidado da nossa dor, do nosso sofrimento, daquilo que nos aflige. Então, Jesus nos ensina. Não negue seu sofrimento. Quando estiver doendo, está doendo. Chore. Está doendo? Não diga não está doendo. Porque o nosso Senhor e Salvador, que nos criou a sua imagem e semelhança, sofreu, chorou e não negou a sua dor. Mas, em segundo lugar, não fuja da dor. Enfrente-a junto com o seu Senhor. Corra para o Pai. Coloque o seu coração diante do Pai. Chore diante do Pai. Porque Ele sabe exatamente o que você enfrenta, o que você sofre. Leve ao Pai que te criou. Leve ao Filho que sente a sua dor e ao Espírito Santo que age em favor de te fortalecer, de te consolar, de te confortar. Porque, queridos, há misericórdias
para cada um de nós, e para cada dor, para cada sofrimento, para cada pecado nosso. Paulo entendeu isso, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, começa dizendo que Deus é o Deus de toda consolação e o Pai de misericórdias. Não é singular, é o Pai de misericórdias, para dizer que são infinitas, para dizer que é uma para cada uma das nossas necessidades. Louvado seja o Senhor, queridos. Jesus queria estar sós, ele desejava uma comunhão solitária com o Pai. Quem sabe? Ele estava ali intercedendo a Deus pelos seus inimigos, porque foi ele mesmo quem nos ensinou. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar por quem matou João Batista. A morte de João Batista lembrava Jesus com singular intensidade, queridos, da proximidade da sua própria morte. Porque Jesus veio para morrer por causa de situações como aquela. Para livrar uma pessoa como Herodes da escravidão do pecado. Para me livrar, para te livrar da escravidão do pecado. Então a morte de João Batista lembrava Jesus o que ele teria que enfrentar. Mas em meio a essa dor, esse sofrimento, o que acontece? E aí Jesus está nos ensinando mais uma vez. Não apenas não negue a sua dor e leve a sua dor para lidar com ela no momento certo, diante do Pai. Mas enquanto você enfrenta a dor, Deus vai levar a gente até você, para você ser um reflexo do Evangelho para essa pessoa. É o que a gente vê nos versos 14 e 19. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus queria ficar sozinho, mas quando ele chega lá, está cheio de gente. E gente sofrendo. Jesus não consegue não fazer nada, ele precisa fazer algo. Jesus, quando vê aquela multidão, não diz assim: gente, olha só, meu coração está muito apertado, está pesado demais, não vai dar para a gente estar junto hoje não. Eu preciso ficar sozinho um tempo, vamos fazer o seguinte, volta todo mundo amanhã, porque hoje eu preciso cuidar da minha dor. Não, queridos, ele não faz isso. Ele coloca a sua dor em espera e vai cuidar daqueles que Deus levou até ele. Uma multidão sofrendo. Ele não pode ver o sofrimento e ignorar. Jesus não pode ver o sofrimento e ignorar esse sofrimento. Ele não consegue voltar-se apenas para a sua própria dor e deixar os outros sofrendo. Jesus deixa a sua dor de lado para tratá-la depois e socorre aqueles que o Pai levou até ele. Que ensino poderoso para mim e para você. Porque enquanto os discípulos de João Batista, sofrendo, cuidam do morto, Jesus, sofrendo, cuida dos vivos. Preocupado com a dor. É aí que está a compaixão. E ao mesmo tempo a resiliência, porque ele deixa a dor dele aqui, espera aqui, porque agora eu preciso cuidar dessa multidão que sofre. Essa multidão que precisa da palavra de Deus. Ao ver essas pessoas, mesmo em meio ao seu sofrimento, o coração de Jesus se enche de compaixão. E compaixão aqui, queridos, é o teu coração assim, movido pelas entranhas. Aquele negócio assim que você não consegue ficar quieto. Tem que fazer alguma coisa. Porque aquilo te incomoda. Esse sentimento de Jesus para minorar o sofrimento. Não é a primeira vez que a gente vê isso na Escritura. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão daqueles que o seguem, que sofrem. Mas o ensino de Jesus chegou ao coração do seu irmão, Tiago, 2,15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago aprendeu. Jesus é quem inspirou esse ensino, e ele viveu esse ensino. No momento que as pessoas precisavam dele, mesmo em meio ao seu sofrimento, Jesus atendeu aquele povo. As necessidades do povo, os doentes, os ignorantes, os desconsolados e os famintos, como logo depois a gente ia ver que se mostram, significavam muito mais para Jesus do que cuidar da sua dor. Muito mais. Do que a sua conveniência e tranquilidade. Não é assim que a gente luta, queridos, hoje? Deus traz alguém
com necessidade, dentro da igreja. Um irmão seu, uma irmã, traz essa pessoa com o coração machucado, precisando do seu cuidado, mas você está muito mais preocupado com a sua conveniência, a sua tranquilidade ou a sua dor. Não, já estou sofrendo demais, não vou nem perguntar como é que eu estou, porque vai que ele diz que está ruim e eu vou ter que fazer alguma coisa. Como nós precisamos aprender com Jesus e seguir os passos do nosso Mestre. Queridos, mesmo em meio às dores do dia a dia, Deus vai vai levar pessoas até você. Deus vai levar pessoas que precisam de ouvir a mensagem do Evangelho. Deus tem levado pessoas para que você cuide delas com meio dos seus dons e talentos e da palavra de esperança, que só tem quem é discípulo de Jesus Cristo. Só nós temos essa palavra poderosa. E, por vezes, nós temos que deixar de lado as nossas dores, lutas, preocupações, os nossos problemas, para, cheios de compaixão, consolar e suprir quem necessita de cuidado. Pessoas que o próprio Deus traz a nós. Isso não significa você abandonar a sua dor, negar a sua dor, mas deixá-la em espera, enquanto você glorifica a Deus, adora a Deus, serve a Deus, cuidando daqueles que Ele levou até você. E essa é a beleza de ser igreja. Porque a família da fé é isso. Às vezes nós estamos enfrentando um problemão juntos como igreja, mas às vezes nós estamos enfrentando problemas particulares, mas continuamos cuidando e servindo uns aos outros. Quantas vezes o pessoal da música vem aqui com o coração estraçalhado, mas está aqui chamando os outros à adoração e ao louvor? Quantas vezes o pastor chega nesse púlpito aqui com o coração estraçalhado, mas vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para entregar a mensagem de esperança, que primeiro falou lá, mas que ainda precisa ser desenvolvida lá dentro. Quantas vezes você está aí sofrendo terrivelmente e alguém vai chegar do seu lado e falar assim, ora comigo porque eu estou vendo isso e isso. Você não está nem com paciência para ouvir a dor do outro, porque tamanha é a sua dor. Mas é assim, família da fé, aprendendo a ter essa mesma compaixão resiliente de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Por último, queridos, nós temos aqui uma maravilhosa notícia, que é como que Jesus, ao nos ensinar que não negamos a dor, que tratamos ela diante do Pai, que quando Deus traz pessoas, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Quando nós olhamos para a multiplicação de pães e peixes, Jesus está nos ensinando algo poderoso. Eu e você não temos os recursos necessários, nem para lidar com a nossa dor, nem para cuidar das pessoas. Mas aí o que nós fazemos? Nós corremos para aquele que é o dono de todas as coisas, Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Veja comigo aí, o verso 17 diz assim, os discípulos, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aqui é a declaração de que nós não temos recursos suficientes. Eu não dou conta de lidar com essa situação. O verso de número 18 diz, então, traga para mim. Se você não tem recurso suficiente, traga o que você tem para Jesus. E o verso de número 20 mostra para nós. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Esse é o ensino de Jesus. O exercício da graça que supre os recursos que descem do céu. Os discípulos de Jesus estavam atentos à necessidade da multidão. Jesus não dá, a gente não tem condição de alimentar esse povo precisa de comida. Libera esse povo para eles procurarem comida, e Jesus, não, vamos fazer isso nós mesmos. E eles, não, nós não temos. Ele, exatamente, vocês não têm. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês não têm os recursos, mas nós vamos falar com aquele que tem todos os recursos, e ele vai dar recurso para suprir a necessidade de vocês, discípulos, para suprir a necessidade dessa multidão, e ainda vai sobrar. Os 12 cestos cheios é para dizer para mim e para você que nós recebemos mais do que precisamos. E sobra para a gente abençoar a vida do outro. Sobra para a gente ser instrumento para cuidar do outro. Jesus multiplica os recursos dos discípulos, como ele fez lá, ele faz hoje, queridos, para que atenda a necessidade dos próprios discípulos, mas de todas as pessoas. Aquela experiência na vida dos discípulos os ajudou a viver reconhecendo, nós precisamos do Pai para suprir e cuidar dos outros. Jesus é assim. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Paulo testemunha isso para a gente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Os recursos vieram e foram até as pessoas, as multidões, por meio dos discípulos de Jesus Cristo. Então agora,
Pense comigo. Os recursos dos céus vêm sobre nós, discípulos de Jesus Cristo, para alcançarmos as multidões famintas, sedentas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você não temos os recursos, mas servimos aquele que tem todos os recursos. Por isso nós corremos para Ele. Jesus é, para mim e para você, o recurso do céu, queridos. Por que celebramos a ceia? Porque o recurso da graça de Deus veio do céu, Jesus Cristo, para nos unir e nos dar a vida eterna. E hoje nós somos as pessoas que levam a palavra, a mensagem do Evangelho. Jesus disse para mim e para você: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele se entregou como recurso divino para que eu e você hoje tenhamos todos os recursos para sermos discípulos dele e anunciando ao mundo. Eu e você não temos os recursos necessários diante da multidão que clama. Multidão que clama. Multidão que clama. Quando a gente olha para o mundo, nós vemos uma multidão que clama. E deveríamos ouvir esse clamor. Porque só nós, discípulos, temos a resposta. O Evangelho de Jesus Cristo, que habita aqui. Jesus multiplica o que temos. Muitas vezes o que temos é dor no coração, é tristeza. E Ele vai e cuida, cura e nos leva cheio de alegria para compartilhar o Evangelho. Correr até Jesus é o que eu e você temos que fazer. Se é o que eu tenho para oferecer, isso aqui. 5 pães e 2 peixes. O que eu tenho para oferecer que é a minha dor. O que eu tenho para oferecer é que meu coração dilacerado. O que eu tenho para oferecer aqui é um desânimo. Leve tudo isso a Jesus, porque Ele vai multiplicar, Ele vai curar, e tudo será realizado então para que Ele seja conhecido, para que Ele seja adorado. Então corramos até Ele. Apresentemos a Ele aquilo que temos, porque Ele vai multiplicar. Nós somos hoje, queridos, guarde isso no seu coração, eu e você, discípulos de Jesus Cristo, somos hoje, eu e você, discípulos de Jesus Cristo, somos hoje ministros da provisão divina. Essa é a hora que todo mundo diz mesmo, amém, né? Nós somos ministros da provisão divina. Nós somos aqueles que anunciam o pão da vida, o recurso para livrar as pessoas do engano e da escravidão do pecado. Corramos para Jesus. Apresentemos a Ele os nossos pecados, a nossa miséria. E apresentemos diante dele a nossa dor e sofrimento, porque Ele vai transformar tudo isso em instrumento para glorificá-lo. João 6,37, a partir do verso 37, diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem seja essa pessoa que precisa vir a Jesus hoje e receber a vida eterna hoje, porque Ele vai te ressuscitar no último dia. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem seja aquela pessoa que precisa entregar a sua vida a Jesus hoje e receber os recursos do céu para viver uma vida para Ele, ser livre da escravidão do pecado e do sofrimento de uma vez por todas, porque essa é a promessa de Jesus para nós, queridos. Nesse mundo ainda vamos sofrer, mas nós vamos ficar livres disso de uma vez por todas. A ceia, todas as vezes que participamos, anuncia: você vai ficar livre do seu sofrimento de uma vez por todas, porque Ele vai voltar e nós vamos participar desse pão e desse cálice novamente, livres do pecado. A compaixão resiliente de Jesus mostra o entendimento que devemos ter do poder destruidor do pecado. E isso vai nos conduzir em direção ao outro que sofre, para sermos instrumentos para livrá-lo. E para isso nós vamos receber os recursos do céu, porque nós não temos recursos em nós mesmos. Queridos, é por causa do pecado do ser humano que Jesus é morto na cruz. É por causa do pecado do ser humano que Jesus entrega a sua vida assumindo o meu e o seu lugar, o lugar de pecadores. Os homens são invejosos, malignos, orgulhosos, e quando eu falo os homens, sou eu, você. Nós somos assim, invejosos, orgulhosos,
somos malignos, tramam contra o outro. E foi isso que aconteceu. Homens invejosos, orgulhosos, malignos, tramaram contra Jesus e o levaram para a cruz. Mas, queridos, o pecado do homem que levou Jesus a morrer na cruz, antes, foi alvo da graça de Deus. Então, quem leva Jesus para a cruz, antes de serem os judeus, apoiados pelos romanos, foi o nosso Deus. A Trindade Santa decidiu que Jesus vinha morrer no nosso lugar. Então Jesus veio por causa do nosso pecado. E essa verdade é que nos leva à adoração e a consagrar a nossa vida a Ele. A certeza de saber que por causa da nossa malignidade, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso pecado, Jesus veio para nos livrar dessa escravidão e nos libertar para vivermos para Ele. Jesus, 100% homem, 100% Deus, se identifica comigo e com você, com o ser humano, sofreu como nós sofremos, só que Ele não pecou. Por isso, é unido a Ele que eu e você conseguimos vencer o pecado. Então, somente Ele pode nos ajudar a vencer o pecado, enfrentando o sofrimento, com a esperança da sua volta. E essa verdade, então, é que gera consolo e descanso para mim e para você. Certeza de que Jesus está comigo e com você. Então, aprendemos com Jesus que, em meio à nossa dor particular, Deus coloca diante de nós pessoas a quem nós devemos servir com os nossos dons e talentos. Não negamos a nossa dor, deixamos em espera por um tempo. Cuidamos das pessoas, mas corremos para o Pai e cuidamos da nossa dor. Essa verdade nos leva a exercer compaixão diante dos que sofrem. Aprendemos com Jesus que quando nossos recursos são escassos, devemos levar a Deus. Ele vai multiplicar, vai suprir a sua necessidade e vai sobrar para suprir a necessidade dos outros, para que Ele receba toda a honra e toda a glória como Deus da provisão. Então essa verdade nos leva à oração, nos leva à dependência, nos leva à consagração de vida, nos leva a buscar continuamente, diariamente, o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso. Compaixão resiliente, que Jesus Cristo gere isso em mim e em você, para que assim Ele seja conhecido e adorado em toda a terra. Vamos orar. Pai, é por Tua graça que estamos, e essa graça que nos alcançou, nos libertou da escravidão do pecado, é a mesma graça que continuamente derrama sobre nós os recursos necessários para vivermos para Ti, para mostrarmos ao mundo quem é o nosso Deus, e para convidarmos outras pessoas a virem a adorar ao Senhor conosco. Pai, mas quantas vezes o nosso coração está tão apertado, dolorido, sofrendo por causa das nossas dores, do pecado do outro contra nós, do nosso próprio pecado não tratado. E nós precisamos desesperadamente que o Senhor nos ajude, como Deus de toda provisão, a lidar com essas realidades, a não negarmos a nossa dor, chorarmos quando é necessário, mas corrermos para o Pai. E confessando assim a nossa dor e sofrimento, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Dependemos totalmente do Senhor. Continua derramando sobre essa querida igreja, família do Senhor, Pai, dessa compaixão, dessa resiliência, para que o Senhor seja conhecido por meio desses irmãos. E muitas pessoas venham adorar ao Senhor com eles. E assim o Teu reino avance, o Teu reino cresça, e o Teu nome seja glorificado, e o nosso Salvador volte para nos buscar. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele que reina eternamente e que voltará para nos buscar. Amém. Fiquemos em pé e recebamos, pois, a bênção. Ó Deus de toda graça, Deus de todo poder, amor, Deus de toda consolação, nós Te rogamos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor perfeito, insondável e infinito do nosso Deus Pai, e a consolação, o poder, a unção do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a igreja de Jesus espalhado por esse mundo, e não apenas hoje, para todos sempre. Amém. Amém e amém.
Amém, queridos. Gostaria de pedir para que todos assentassem. Hoje nós vamos encerrar, então, a nossa Assembleia Geral Extraordinária, cujo foco é a eleição pastoral, a reeleição, né, a continuidade ou não do nosso pastor Josias. E eu queria convidar aqui, então, os nossos irmãos da comissão de eleição e os nossos irmãos que foram os fiscais dessa comissão também, que pudessem estar conosco aqui à frente. Vou dar ao nosso presbítero Gerson, que é o vice-presidente do conselho, ele nos dará o resultado e então continuaremos a nossa caminhada. Paulinho pode vir à frente. Você vai falar, Paulinho? Já pode. Bom, meus irmãos, bom dia. Então, aí nós estamos encerrando esse processo, né, que foi aberto no domingo passado. E eu gostaria de iniciar apresentando, então, a comissão, né, que foi formada, que é o pastor Júlio, por mim, Paulo e o Degani. Nós formamos, então, a comissão eleitoral, que ficou à frente desse processo aí mais diretamente, mas representando aí todo o conselho da igreja, né? E também gostaríamos de apresentar a Ruth, né, que é a nossa secretária da igreja, que é responsável aí pela elaboração da nossa ata, que vai ser enviada por e-mail para toda a igreja. Todos vão receber uma cópia da ata, tá? No mesmo e-mail que fez a votação, que está cadastrado aqui na IPA. E também os nossos irmãos que foram convidados. Só relembrando, né, nós estamos utilizando um sistema altamente seguro, um sistema que a gente já usou em outra ocasião, já foi testado, e ele é muito seguro e muito prático, muito fácil de se manejar. E quando foi, então, ele foi programado para encerrar a votação às 10h30 em ponto. Quando deu 10h30, ele fechou o sistema, não recebia mais votos, e, a partir daí, a gente teria acesso, então, aos resultados. Às 10h20, os fiscais, aí, junto com a comissão e junto com a Ruth, nós descemos ali para a sala e ficamos aguardando das 10h30. Quando deu 10h30, nós vimos que o sistema fechou o período de eleição, de votação, e aí a gente clicou no resultado. E, então, o nosso irmão Marcos, representando a Junta Diaconal, o irmão Kleber, aí, o Ministério de Homens, a Isabel, os jovens, a dona Edna, de mulheres, acompanharam esse processo e viram lá o resultado sendo, então, obtido de forma online lá naquele momento. Tá? Alguns números aí para que a gente possa saber aí como é que se deu o processo. Nós temos 312 membros que foram habilitados a votar. Então, nós tínhamos 312 pessoas que receberam e-mails, sendo que 287 pessoas eram membros da sede, daqui da nossa igreja, e mais 25 e-mails de membros das nossas congregações. Para o quórum, e aí, de acordo com o manual, né, da Igreja Presbiteriana, o quórum ele é calculado com 1/3 dos membros da sede. Então, como nós temos 287 membros, 1/3, aí dá 95 e pouquinho, 96 votos eram necessários para que nós tivéssemos o quórum para essa eleição. Nós tivemos 212 votos, ou seja, o quórum foi superado em muito, isso aí não foi nenhum tipo de problema. Isso representou, então, praticamente 68% dos que estavam habilitados a votar, votaram nessa eleição. Foi a maior quantidade de votos que a gente teve até agora, superando, inclusive, a última que a gente teve também virtual e uma que a gente teve presencial recentemente. E aí, para ser eleito, o pastor, para continuar, né, à frente da igreja, ele precisa de ter 50% mais um dos votos. Como foram 212, 50% é 106, mais um, 107. Então, o resultado para que o pastor seja eleito são 107 votos pelo sim. E aí nós vamos agora passar à divulgação do resultado.